De agradecer primeiramente Deus, aí depois vem meus pais, meu pai que ficou conversando comigo, ficou me dando apoio, ficou na oração, minha mãe, meu irmão e meu companheiro que veio me visitar quando eu estava na CTI. Só tenho que agradecer a todos, e todos que oraram também, que teve muitas pessoas que oraram. Eu vim trazer meu testemunho, minha experiência também para pessoas que estejam a mesma situação que eu tive, para se cuidar, entendeu? Trazer meu relato. Eu tenho diabetes desde os 15 anos de idade. Hoje em dia eu estou com 31. Mas eu nunca me cuidei, nunca levei a sério. Falei, tô nova ainda, não vou me cuidar agora. Se eu chegar até os 40, tá bom. Porque como eu sou nova, não vai acontecer nada agora, no meu pensamento. Claro, né? Porque a diabetes vai prejudicando as pessoas independente da idade. Vai através do se você não se cuida, né? Então, eu não me cuidava, aplicava insulina a hora que eu queria, quantidade errada, comia de tudo, não fazia dieta. Aí há um ano atrás, eu dei pancreatite, porque eu ingeria muita bebida. Mesmo não podendo, eu ingeria. Falei, como eu falei, não estava nem aí para nada. Só que eu, nasci no meio evangélico, né? Só que com 20 anos de idade, eu vim a me desviar, quando meus pais se separaram. Tomei uma certa revolta e desviei da presença de Deus e fui pra bagunça, né? Aí bebia demais, fiquei 10 anos bebendo demais, saía, entendeu? Aí, e sempre vinha as pessoas falando comigo, volta para casa do Senhor, você é uma escolhida de Deus, Deus tem um propósito na sua vida, volta. E eu sempre falava, não, hoje não, quero não. E sem falar que as pessoas falam também, você é jovem, se cuida, diabetes não é uma brincadeira. Eu falei, hoje não. Um dia talvez eu volte para casa do Senhor, não sei. E sobre me cuidar também, não vou me cuidar no momento, não acho necessário. E isso se passou 10 anos. Aí ano passado, há um ano atrás, eu tive crise de pancreatite. Aí já cortei a bebida, porque falou que não poderia mais beber. Mas continuei saindo e as pessoas falando, Deus te deu um livramento, volta para casa do Senhor. E eu não, hoje não. E continuei a não fazer dieta, não cuidar da minha saúde e nem da minha parte espiritual também, né? E aí eu continuei bebendo, mas bebida sem álcool, e continuei saindo normalmente, achando que estava tudo perfeito. Até que 23 de outubro de 2022, né, desse ano, eu estava gravando um vídeo para postar nas redes sociais, coisas, bebendo bebida sem álcool, né? Tomando a cerveja sem álcool e gravando vídeo dessas dancinhas do momento, dia 23. Aí tudo perfeitamente. No dia 24, eu acordei passando muito mal mesmo. Aí eu falei assim, aí eu liguei pra minha mãe, que minha mãe não estava em casa, falei que estava passando muito mal. Eu falei assim, então eu vou pra aí. E ela já tinha falado comigo há uns meses atrás, Mayara, você está cuidando da sua saúde? Eu falei, que sua glicose deve estar alta. Eu falei, não está nada. Mas sempre medindo no aparelhinho, dando 400, 500, mas ia lá, aplicava insulina, aí abaixava, depois aumentava de novo, fazendo esse trajeto. Aí minha mãe ainda falou assim, você está cuidando da sua saúde? Eu falei, não, mas você está emagrecendo. Eu falei, estou emagrecendo porque eu estou tomando remédio para emagrecer. Aí ficava escondendo, né, falando essas coisas, mas que não era verdade. Mas minha glicose estava alta, mas estava escondendo. Aí eu fui passando muito mal, vomitando, nada parava no estômago, achei que era crise de pancreatite de novo. Falei, caramba, dei crise de pancreatite de novo. Aí meu companheiro falou assim, vamos pro hospital. Eu falei, não vou nada, vou ficar em casa. Aí ele, não, vamos. Aí no dia 24, eu falei que não ia, enrolei, não fui, mas continuei passando mal. Aí no dia 25, sem comer nada, só vomitava, até água, bebia, vomitava. Dia 25 já não aguentei, falei, vamos de manhã no hospital, que deve ser crise de pancreatite, vou ter que ficar internada. E era o que eu não queria. Aí fui pro hospital. Chegando lá, o médico me deixou no soro, falou que era pancreatite, que eu tinha que fazer os exames,
e me liberou para ir para casa. Voltando para casa, parece que eu piorei. Aí eu comecei a sentir muita dor mesmo, e não estava conseguindo segurar o xixi, tive incontinência urinária, estava ardência e tudo, falei, devo estar com infecção urinária. Aí fomos em outro hospital, chegando lá, falou que eu tinha que ficar internada por causa da pancreatite, e minha glicose estava mais de 600, não marcava mais na aparelho, dava HI. Aí falou que aplicou insulina lá e falou que eu teria que ficar internada em observação. Só que esse hospital a qual eu fiquei, teria que me deixar no soro, não me deixou no soro e não deixava eu beber a água. E nisso eu fiquei mandando mensagem para minha mãe, falando que eu ia morrer, que eu estava desidratada, que eu estava me ressecando por dentro, porque não fiquei no soro no dia 25. E ninguém podia entrar, por eu ser maior de idade, né? E não ser maior de idade, mas não tinha mais de 65, então ninguém podia ficar comigo. Aí eu mandando mensagem, eles foram lá de madrugada, tomaram o celular do mesmo, porque eu estava na sala vermelha, mas ainda não estava, porque eu fui para UTI, para CTI. Mas lá na sala vermelha ainda podia ficar com o celular. Depois de madrugada, eles tomaram o celular de mim, porque viu que eu estava fazendo reclamação, que ninguém me botou no sono e não me dava água. Aí no outro dia ligaram para minha mãe falando que eu ia para CTI, ser transferido para outro hospital na CTI, porque meu quadro agravou. Nisso, que eu entrei com uma pancreatite, evoluiu para cetoacidose diabética, aí deu desidratação aguda, porque não me botaram no soro e não bebi água, aí o potássio abaixou, sódio, a glicose não queria baixar, estava mais de 600, nem marcava mais no aparelhinho, aí fui para CTI. Aí nessa CTI, fiquei com confusão mental, me amarraram, fiquei sedada porque estava tendo um transtorno, queria arrancar tudo, então fiquei igual louca. Falaram que parecia que eu teria que ser internada no hospício, que eu estava igual maluca, igual louca. Aí, nesses 3 dias na CTI, eu fiquei sedada, e minha mãe ia lá visitar, depois meu irmão veio também, meu companheiro, tudo, mas eu não vi ninguém. Aí depois do 3º dia, eu já fui melhorando. Aí já foi normalizando, só a glicose ainda que estava um pouco alta, mas já estava chegando na base de 250, 300, para quem estava 600 a mais, né? Aí eu falei que queria sair de lá, que em casa eu ia me cuidar. Aí falaram que quando eu cheguei estava tão ruim que iam me entubar, só que tipo teve uma reunião e um médico se responsabilizou para não me entubar, porque a minha situação era crítica, então se me entubasse talvez eu não iria resistir. Aí ele conseguiu convencer os outros a não me entubar. Aí eu fiquei 3 dias só com muito sedativo, porque eu estava muito agitada. Aí no 4º dia eu já consegui conversar com a minha mãe, já estava raciocinando. Aí falei que queria ir embora. Aí todos os médicos do 4º dia até o 7º dia, que eu fiquei 10 dias no hospital, mas 7 dias foi na UTI, na CTI, e os outros 3 dias foi na enfermaria. Aí eu falei que queria ir embora, aí os médicos falaram que eu já estava bem, que eu poderia descer para a enfermaria, mas não tinha vaga. Aí eu comecei a chorar, a reclamar que se não tinha vaga e nunca tivesse, então eu ia ficar direto na CTI, porque o que acontece? Eram pessoas de estado grave, a maioria estavam entubadas, então, tipo, acordada só tinha eu e mais 2 que estavam lúcidas. Então, tipo, lá não ficava no celular, não podia, não tinha nada, né? Acesso nenhum, o único acesso que eu tinha ao mundo e fora era quando tinha visita, que era 1 hora de visita. Aí a minha mãe, meu irmão e meu companheiro revezavam 20 minutos para cada um. Aí eu chorando muito, falei que queria ir pro leito para depois ir embora e tal, descer para enfermaria. Aí eles falaram que no 4º dia que eu já estava bem, a glicose já estava normalizando para descer pro leito, mas que não tinha vaga. Aí eu falei, como que vai fazer então se nunca tiver vaga? Porque quando surgia a vaga dava preferência aos idosos, pessoas cardíacas. E aí eu falei, mas eu sou preferencial também porque eu tenho diabetes. O meu medo é pegar uma infecção aqui, generalizada, porque cada hora aparecia um caso mais grave ainda, ficar na CTI, né? Aí eu chorando muito, falando que queria ir embora. Aí o médico falava, sempre fala, não, amanhã você vai surgir vaga. Aí no 5º dia nada.
Aí nesse quinto dia eu tava muito triste mesmo. Falei com a minha mãe, Deus me abandonou, entendeu? Falei, eu tava meio revoltada, né? Aí minha mãe falou assim, não, Deus não te abandonou não, você tem que ter fé. Aí disso do nada, eu tava muito agitada de novo, surgiu uma senhora, que era horário de visita, surgiu uma senhora que perguntou à minha mãe se podia orar por mim. Aí veio, orou por mim, falou que Deus estava comigo sim, entregou uma palavra para mim, e eu fui e falei, realmente Deus usou essa senhora para vir falar comigo, entendeu? Porque eu estava falando besteira. Aí minha mãe falou assim, minha filha, isso foi no quinto dia, minha filha, ora a Deus, conversa com Deus, entendeu? Porque às vezes você está passando por essa situação por causa da sua rebeldia. E eu falei, não tem nada a ver, mãe, estou passando por isso porque aconteceu. Não queria admitir que eu estava passando por isso por causa de quê? Por causa de desobediência. Primeiro que eu não estava cuidando da minha saúde e também que eu não estava cuidando da minha vida espiritual também. Porque Deus sempre teve um propósito na minha vida, eu cantava na igreja. Palavra eu não falava não porque eu sou meio tímida, né? Então, para palavra não, mas eu louvava muito ao Senhor na igreja. Aí, me falou, minha filha, conversa com Deus, que Deus vai te dar a vitória. E eu falando que não, que era um sofrimento, que eu preferia que Deus me levasse. Falando besteiras, né? Aí até que no quinto dia, desceu um senhor que ele tinha acabado de passar por cirurgia, estava muito agitado, estava falando um monte de coisa, falando que estava vendo um vulto preto pelo CTI, e estava vendo um anjo mau, começou a gritar. Aí foi que isso era 3 horas da manhã, eu estava sem sono. Aí eu lembrei que minha mãe falou que era para eu conversar com Deus, para eu louvar, entendeu? Até o sono vir. E eu estava angustiada naquele dia, porque até então o Senhor começou a falar que estava vendo um vulto e falando um monte de coisa, e eu estava sentindo um aperto mesmo no coração. Aí eu fui e comecei a conversar com Deus, aí falando, pedi perdão a Deus, confessei mesmo que realmente quando a pessoa tem um propósito e não vem por amor, vem pela dor, que era o que estava acontecendo comigo, apesar do que estava acontecendo, não foi que Deus quis que acontecesse ou que Ele colocou naquela situação, foi as minhas escolhas, né? Porque eu não quis cuidar da minha saúde, mas eu lembrei que quando a pessoa tem um propósito, Deus tem um propósito na vida da pessoa, acontece isso, não quer dizer que Deus vai levar aquela pessoa, mas ela quer que a pessoa passe por aquilo para reconhecer que está no erro e mude, né? Mudança de vida, tanto na saúde, na carne, né? E também no espiritual. Aí eu conversei com Deus, né? Fiz meus propósitos lá e falei com Deus que eu estava preparada se fosse para Deus me recolher, né? Que só estava esperando que eu me reconhecesse e voltasse para Ele, que eu estava preparada agora, naquele momento, que antes não estava, para que Ele pudesse me levar, né? Se pudesse acabar com o meu sofrimento. Mas se não fosse da permissão de Deus, não fosse minha hora, que Ele me tirasse de lá, pelo menos da CTI, descesse para o leito, né? Para a enfermaria, para poder depois eu ir para casa e me cuidar em casa. Aí eu louvei vários louvores quando eu era da igreja, que eu cantava. Aí eu ouvi um louvor umas 2 vezes, porque não era de ouvir louvor, porque eu estava afastada, né? Então eu ouvi esse louvor numa igreja aqui próximo 2 vezes. E na hora lá que eu estava louvando, veio esse louvor pra mim, que no caso eu só sei o refrão, né? Porque eu não escutava essa música, que é aquela música: Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Aí eu lembrei desse louvor, que eu achei lindo esse louvor, e eu só ouvi ele 2 vezes, e aí fiquei cantando. Cantei várias vezes, mais ou menos 10 minutos, e vários outros louvores, e foi que eu apaguei, peguei no sono. Aí no outro dia eu acordei, no 6º dia, aí o médico falou: olha, hoje você vai ser liberada, se tiver vaga você vai descer. Aí eu falei, graças a Deus. Aí surgiu uma vaga, só que nisso a médica tinha um conhecido lá dentro. Nessa vaga que era para eu descer, botou essa pessoa para descer. Aí eu já fiquei revoltada de novo, chorando muito. Aí minha mãe veio na hora da visita e falou: minha filha, tenha fé. Aí eu lembrei que eu não ia
mais murmurar, resmungar, ia deixar que Deus tomasse a providência. Aí fiquei meio chateada, mas não fiquei ao ponto igual das outras vezes que estava falando besteira, né? Aí no 7º dia, o médico veio, conversou de novo comigo, falou que só estava esperando ter a vaga mas que tudo ia dar certo. Aí eu falei com minha mãe que não estava mais aguentando, estava no meu limite, mas que eu ia entregar nas mãos de Deus. Aí passei a hora da visita, que era de 3 às 4, minha mãe foi lá, meu irmão, meu companheiro. Aí, de 5h30 às 6 horas, era o horário da janta. Aí trouxeram a janta pra mim, eu jantei isso no 7º dia, jantei normal. Aí, quando deu 7h10 por aí, a moça virou e falou assim, arruma o leito lá de baixo que o 30 vai descer. Aí na CTI eu era o 30, eu olhei assim, eu falei, eu não acredito, eu vou descer já pra enfermaria. E as enfermeiras sem entender, mas ninguém desce à noite, isso aí tem que ser no outro dia. Aí ela falou, não, vai descer agora, vai lá, arruma, com a menina da limpeza, arruma que daqui a 30 minutos ela vai descer. Aí nisso, todo mundo ficou sem entender, porque ninguém descia à noite, era sempre no outro dia e ia na parte da manhã. Aí eu cheguei, aí o rapaz veio da cadeira, né, pra me levar, a cadeira de rodas, porque eu ainda tava fraca, né. Aí ele foi, falou que era pra eu descer e tal. Aí fui. Chegou lá, todo mundo na enfermaria falou assim, ué, eu nunca vi acontecer isso que tá acontecendo, uma pessoa descer na parte da noite, sempre desce durante o dia. E aí eu fiquei numa parte que só tinha idosos. Aí falou assim, e a gente nem tá entendendo porque você é a primeira jovem que tá aqui com a gente, sempre desce assim, idosos, né, de idades. Aí, porque sempre fica uma enfermeira lá de plantão, por causa que são pessoas acamadas, mais de 65 anos, tem os acompanhantes, mas fica a enfermeira sempre vigiando. Aí eu falei, coisa de Deus, isso aí eu não sei, é mistério de Deus, mas que Deus me deu a vitória. Por quê? Porque eu tinha conversado com Deus no 5º dia, no 6º dia Deus ainda me testou para ver se eu ia voltar a resmungar, murmurar, mas eu fiquei um pouco chateada, mas eu lembrei do meu propósito com Deus, as minhas convicções, o que eu tinha prometido a Deus, que ia confiar nele, tinha que confiar. Dependendo se eu ficasse um mês no CTI esperando vaga, mas eu teria que confiar, porque Deus ia fazer o melhor. E se fosse para Deus me recolher também, já estava preparado naquele momento. Aí desci, aí o enfermeiro, tinha enfermeiro direto lá, aí fiquei no 7º dia. No 8º dia, normal, a médica falou, ó, no nono dia falou, olha, você amanhã vai ter alta se sua glicose tiver menos de 180. Se tiver isso aí, você vai sair agora no 10º dia. Senão você vai ficar mais um tempinho até a sua glicose tem que ser normalizada até 180, porque a gente não pode passar para ir para casa com a glicose mais de 200, para não voltar a cetoacidose diabética de novo. Aí eu falei, tá bom. Aí o enfermeiro no 9º dia veio aplicar insulina em mim. E eu falei, você vai aplicar insulina sem medir minha glicose? Aí ele falou assim, não tem problema, o médico passou a imunidade, eu vou aplicar em você. Eu falei, mas isso aí é errado, porque eu não sei quanto tá a minha glicose. E se abaixar demais? Porque a hipoglicemia também mata, né? Porque a pessoa pode entrar em coma. Ele, não, tá tranquilo. Aí aplicou. Aí quando deu 4 horas da manhã, como eu tava na enfermaria onde tinha muitos idosos, acho que eram 6 idosos e eu era a 7ª pessoa, então tinham 6 idosos lá. Aí 4 horas chegou as enfermeiras para trocar a fralda desses idosos. Aí nisso eu comecei a passar mal. Aí meu coração acelerou, comecei a tremer, suar frio, falei, minha glicose caiu. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, chama o enfermeiro, eu acho que minha glicose caiu. E quando a glicose cai, você tem que comer um doce rapidamente, né? Ou se você tá no hospital, você tomar glicose na veia, glicose na veia, eu acho que é isso. Aí ele foi, aí a enfermeira foi lá, correndo, auxiliar de enfermagem chamou o enfermeiro. Aí ele veio, sua glicose caiu? Eu falei, sim, eu falei que você aplicou insulina demais. Aí ele falou assim, não, vamos medir aqui. Aí mediu, minha glicose estava em 55. Aí falou assim, vou chamar a menina pra aplicar, acho que era glicose na veia. Aí pegou 2 ampolas e aplicou na minha veia. Aí eu falei assim, graças a Deus que eu tô nesse quarto, porque se eu tivesse em outro quarto e não tivesse enfermeiro ou auxiliar, como que eu ia chamar alguém se eu tava
eu fico quase desmaiando quando a glicose cai assim, a ficar abaixo de 60. Aí eu já tive várias vezes, já tive a glicose, já chegou a 20, eu não senti nada, mas dessa vez eu tava sentindo, o coração acelerou. Aí eu virei e falei que... Aí foi, aplicou a glicose, né? E falou que era pra eu esperar um pouco. Aí depois me mediu de novo, veio 2 horas, 3 horas depois veio, aí a glicose já tava normalizada, assim, em 120. Aí nesse dia, a médica falou que no outro dia eu seria liberado porque já tava bom, a minha glicose tava até caindo, né? Aí no 10º dia, minha mãe veio me buscar com o meu companheiro e meu irmão. Ela foi lá, coitada, desde 10 horas da manhã, que eu tava muito angustiada, né, querendo ir pra casa, aí só que foram liberar só de tarde. Aí o acesso saiu da minha mão, tava muito inchado, que até agora eu estou me recuperando, ó. O acesso inchou minha mão, fez um machucado. Aí eu cheguei em casa, passei a pomada, mas a pomada estava vencida e eu não sabia, mas Deus me deu a permissão, porque todo mundo tava falando que se infeccionar você vai perder a sua mão, vai perder. E eu falei, não, vou entregar na mão de Deus. Do pior, Deus já me livrou. Aí eu fui pra casa, graças a Deus, no dia 3 ou 4, não recordo bem, que eu saí do hospital, ainda tô me recuperando. Tem 1 mês e pouquinho que eu tô em casa, graças a Deus. Mas já tá tudo normalizado, a glicose, agora tô fazendo um plano alimentar, contagem de carboidrato, fazendo uma alimentação saudável, fazendo tudo certinho, né? Aí a minha experiência que eu quero deixar é que vocês se cuidem, quem tem diabetes ou qualquer outro tipo de doença, possa se cuidar, porque a gente pensa assim, a gente é nova, é jovem, ou então, uma hora todo mundo vai morrer, mas não sabe o sofrimento que é, né? E sobre também que eu tive que cuidar da minha parte da saúde, né, da carne, e também do espiritual, porque eu sempre, desde que eu nasci, eu era da igreja, fui criada na igreja e me desviei, fiquei por 10 anos desviada. E sempre vinha as pessoas, até no hospital também falaram para mim, Deus tem um propósito na sua vida, Ele quer que você volte para o Senhor. E eu sempre falando, tá, deixa, um dia eu volto. Mesmo no hospital ainda estava sendo rebelde, só depois do 4º dia que eu vim me ligar, me tocar sobre isso, né? E aí Deus me deu o livramento de morte, porque eu passei por várias situações lá no hospital, entendeu? Vários livramentos que Deus me deu, e eu só tenho a agradecer a Deus. Ainda estou me recuperando, estou indo à igreja aos poucos, não estou indo assim direto, mas sempre que eu posso estou indo, principalmente aos domingos, que é mais tranquilo para mim ir. Ainda estou me recuperando, e sempre quando eu penso assim, triste, angustiada, ouço louvores, leio a palavra de Deus, entendeu? Aí eu queria falar que, infelizmente, essa palavra é verdade. Se você não vem por amor, você acaba vindo pela dor. Isso quando ainda tem oportunidade, né? Que tem pessoas que ficam na rebeldia que até partem sem a salvação, e Deus queria que a pessoa tivesse salvação, mas não tem. Não que eu esteja julgando, porque eu não sou juiz, não posso julgar, mas eu estou falando da minha experiência, porque eu tive entre a vida e a morte, e mesmo assim fui rebelde. Só depois, que muitos conselhos da minha mãe, do meu irmão, que eu vim a entender que tudo que Deus queria para me tirar daquele lugar era que eu voltasse para os caminhos do Senhor, que eu reconhecesse que estava errado e pedisse perdão a Deus e voltasse. E aí eu falei que sim, que eu ia fazer isso, que eu ia dar meu testemunho. Eu não sou boa das palavras, mas eu estou dando mais ou menos meu relato, falando que se você está passando por provas, situações difíceis, que confia no Senhor, porque Deus é maravilhoso, e no tempo certo, no tempo de Deus, não no nosso, no tempo de Deus vai se cumprir as coisas na sua vida, tudo vai ser perfeito, maravilhoso, porque Deus é fiel. Estou aqui pela misericórdia de Deus, e Deus é maravilhoso, que eu, pela situação que eu estava, poderia ter afetado meus rins, meus olhos, qualquer órgão, ou ter dado até falência nos órgãos, não deu nada. Fiz o exame, tá tudo certo, e eu tô 16 anos nessa rebeldia, não fazia nenhuma dieta, não me cuidava, e Deus sempre misericordioso comigo, eu só tenho que agradecer. Então, se você que é desviado ou que já conhece a palavra de Deus, não deixe acontecer o pior para você voltar, não. Ou se você esteja passando por provações, confie em Deus, ora a Deus,
Conversa com Deus, que Deus, Ele é maravilhoso e Ele vai solucionar os seus problemas. Então, eu também gostaria de agradecer primeiramente Deus, aí depois vem meus pais, meu pai que ficou conversando comigo, ficou me dando apoio, ficou na oração, minha mãe, meu irmão e meu companheiro que veio me visitar quando eu estava na CTI. Só tenho que agradecer a todos, e todos que oraram também, que teve muitas pessoas que oraram.